Oi, gente, bom dia. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua semana. Estamos aqui mais uma vez, eu e a Miriam, com nossas meditações diárias e queria sim testemunhar para vocês de como é gostoso quando você descobre algo na palavra e você toma aquilo como uma verdade para você e você pode então aplicar aquilo assim na sua vida. É uma coisa muito maravilhosa. Às vezes parece até que são coisas óbvias, mas mesmo as coisas óbvias precisam às vezes ser renovadas dentro de nós, né? E Deus é um Deus que está sempre se renovando. As coisas do Senhor estão sempre se renovando. Então, às vezes, o Senhor pode pegar uma coisa simples e óbvia, mas Ele pode renovar aquilo dentro de você. E isso é o gostoso, uma das coisas gostosas desse nosso relacionamento com o Senhor. E um ponto, né, que o Senhor nos mostrou na palavra, tem sido para nós há alguns anos uma revelação pessoal, temos podido aplicar isso nas nossas vidas, é o que nós temos chamado de virando a chave. Nós descobrimos que vários profetas e homens de Deus, diante de situações de frustrações, de angústias, de coisas que não estava bem com eles próprios ou com a família, ou diante de algo que envolvia a nação de Israel. E eles relatavam para o Senhor, né, as suas angústias, as suas frustrações, suas decepções. Mas tem algo assim especial na atitude deles, que é o que eu chamo de plec, virando a chave. Eles olhavam para essas coisas e não ficavam presos a essas situações. Eles se voltavam para o Senhor, né? E eles viravam a chave numa dimensão de louvor, de gratidão, de fé, né? E parece que eles saíam de um polo e iam para outro polo, como se fosse assim até uma pessoa bipolar, né? E nós vemos isso em muitos momentos, sabe? Muitos momentos. Então, isso se assemelha muito conosco, não? Não sei se você se identifica com isso, né? Mas eu me identifico com essas situações, né? Nos identificamos com essas situações. Mas tem algo precioso que nós precisamos aprender: essa capacidade de virar a chave. Tem um texto, eu vou ler apenas um texto, nós temos vários textos depois, se alguém quiser entrar em contato, eu posso mandar vários outros textos que demonstram esse princípio, né? Mas tem um que talvez seja um dos mais emblemáticos, que está aqui em Lamentações, escrito por Jeremias, capítulo 3, versículo 19, onde Jeremias começa falando das suas aflições. Ele diz: lembra-te da minha aflição. Ele está falando com o Senhor, né? Senhor, lembra-te da minha aflição, do meu pranto, quer dizer, do meu choro. Muitas vezes nós estamos em situações de aflição, de choro, e ele fala do absinto, né? Lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do veneno. O absinto aqui era uma erva amarga, né? Então, lembra-te da minha amargura, lembra-te do meu veneno, como minha alma está envenenada. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quer dizer, são aqueles pensamentos, né, sabotadores, né? Aqueles pensamentos que vêm e fica te oprimindo e você não consegue às vezes se livrar daqueles pensamentos. Ficam trazendo aflição, pranto, tristeza. Mas ele agora vai chegar e vai virar a chave, né? Ele está falando disso com o Senhor, mas ele fala: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então ele começa a perceber que ele precisa se livrar daquele tipo de pensamento e ele começa então a trazer à memória as coisas que podem dar esperança para ele. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Ah, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor,
Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Então, a alma dele que estava falando e pensando coisas negativas começa agora a ter uma atitude positiva quando ele começa a trazer à memória o que pode trazer esperança. E nós vimos isso assim em vários momentos, em vários momentos da vida de homens de Deus. Nós vemos isso muito no livro de Salmos, nós vemos isso acontecendo com Jeremias, nós vemos isso acontecendo com Abacuque. E eu comecei a enxergar isso como um princípio mesmo do Senhor em vários momentos da palavra de Deus. Mas sabe qual que é o mais gostoso disso? É quando você consegue ter a graça do Senhor para aplicar isso na sua vida. Quando você está diante dessas situações e você consegue trazer à memória as coisas que pode te dar esperança e há uma virada de chave mesmo, sabe? E a gente estava assim querendo abençoar você com essas palavras. Que Deus te dê graça para você virar essa chave na sua vida com a palavra do Senhor, trazendo à memória as coisas que pode te dar esperança e renovando a sua fé, a sua esperança no Senhor. Amém? Deus te abençoe. Esse dia está um dia maravilhoso aqui em Volta Redonda, uma temperatura maravilhosa. Deus abençoe sua semana. Amém.